Chegamos nesse negócio aqui, cantando e dançando. Hoje eu estou nu, porém vestido, como diria minha mãe, porque eu estou sem a minha touca. Pois é, verdade, esses cabelos sedosos, Ah, bonitos. O que houve com a rapaz. touca? Com a touca, o que que houve? Cara, eu não sei, ela fica aqui do lado, mas eu acho que, sei lá, eu botei pra lavar, eu não sei o que eu fiz. Ela Aham. desapareceu e desde tarde eu tô, puta, cadê a touca? Não achei a touca. Falei, ah, vamos Seria a sem touca. touca da família das palhetas de guitarra, que quando somem, elas aparecem. Alguém acabou de encontrar uma touca em algum Cara, lugar que não sabia que tinha. eu tenho certeza que. Outro dia o Charlão, a gente tava batendo um papo sobre. Aliás, nós fizemos um paralelo ao nosso papo de música, fizemos um sobre só sobre metal recentemente. E semana passada, agora. E a gente tava falando justamente sobre os gnomos que eles desaparecem com as palhetas. É uma loucura, Sim. né? São Enfim. os mesmos que entregam a latinha de refrigerante dentro daquelas máquinas, né? Que entregam o bilhete do estacionamento no shopping. É Exatamente. toda essa galera aí terceirizada, né? Que faz o. O trampo é isso aí. É. Mas e aí, você tá bem? Tô melhor agora, né? Porque a gente vai conversar sobre videogames, né, cara? Que porra, videogame é tudo de bom, né? Então, pra Cara, você que tá ouvindo isso aqui no YouTube depois ou no Spotify, você pode ouvir enquanto joga um videogame. Olha que maravilha, cara. é isso. Eu jurava, agora eu tive certeza, até fiquei impressionado, que você ia mandar pra você que tá escutando isso, saiba que a gente tá ao vivo em twitch.tv/ZLFS. Eu jurava que você ia mandar essa. Podemos falar também, mas essa eu vou deixar pra ti. Sensacional. O Josney perguntou o seguinte, mas os gnomos desaparecem com dinheiro? Porque o meu tá sumindo. Se tá sumindo pra você, tá aparecendo pra alguém, cara. Não pra mim, mas pra alguém tá aparecendo. Também queria deixar claro que também não é pra mim, mas enfim. É. Ô, galera, vamos lá, vamos falar um pouco hoje, justamente como o André já fez lançou a braba, a gente vai falar sobre os jogos eletrônicos que marcaram as nossas vidas. Então, obviamente, estamos falando de consoles, estamos falando de videogame, né? Estamos falando de computador, estamos falando, né? Das modalidades eletrônicas, talvez até os jogos de videogames portáteis, por que não? Afinal de contas, o Pokémon foi uma coisa que marcou minha vida. Não sei se chegou a marcar a tua, vamos descobrir. Não muito, mas sim, mas é qualquer tipo de jogo que não seja analógico. E é importante fazer essa separação, porque a nossa ideia, caso vocês gostem, é fazer um outro episódio sobre jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, de carta, bolinha de gude, sei lá, que qualquer coisa que não envolva uma tela, né? Tipo, uma Exato. coisa. Que não seja processada por um Isso, computador, né? De alguma isso, forma. exatamente. Beleza, não, mas é isso aí. E como eu já fiz o disclaimer aqui, saiba que a gente tá ao vivo sempre em twitch.tv/ZNFS, sempre falando um pouco, mas falando bosta, diferente de mim, trazendo um convidado, que esse não é convidado, este aqui é meu parceiro de bancada, Isso. André O Manente, host. que co-host, que tá aqui hoje pra me ajudar a endossar esta groselha. Vamos lá, eu quero começar como eu sempre digo pelo começo. Você é um cara que começou a jogar videogame desde muito cedo. Esse sou eu. Eu comecei a jogar videogame muito cedo. Mas você Muito é um cedo cara. quando? Muito cedo Cara, quando? o primeiro videogame que eu tive foi um Atari 2300, 3300, eu não me lembro. Mas eu devia ter talvez uns 3 ou 4 anos de idade. Mais ou menos por Cara, aí. o meu primeiro videogame, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade, que foi um Super Nintendo. Super Uhum, Nintendo usado, que meu pai comprou de um primo meu. uhum, E, e ele veio um Super Nintendo super completo, assim, porque ele vinha com dois controles uhum. e com uns 20 cartuchos, assim, umas 20 fitas, que na época era muita coisa, velho. Não é que nem você comprar um PlayStation 4 hoje com 20 CDs. É outro rolê. Cara, 20 fitas, cara. A fita era muito cara, né? Difícil é. de conseguir. E Pô, aí meu pai só conseguiu porque meu primo precisava de dinheiro. Aí que negócio de família, vender mais fez um barato e rolo. tal. Aham. Fez um rolo. E é óbvio que das 20 fitas, tipo, 3 eram Super Mario, né? Porque estragava um, o cara comprava outro, entendeu? Super Mario era aquela fita que todo mundo tinha, né? É o Super Aham. Mario World, né? Sim. Então, foi aí o meu primeiro contato com videogame. Eu não tive Atari, eu não joguei nenhum videogame antes do Super Nintendo na casa de alguém. Esse foi realmente meu primeiro contato, assim. Talvez, se você contar o Tamaguchi, né? O Tamagotchi, que o pessoal fala, que é tipo aquele Aham. bichinho Bicho virtual, o virtual. Neopets virtual que você tem que cuidar ali.
ou aqueles minigames de 99 com 9.999 jogos, tá ligado? Tipo, eu tive provavelmente Sim. aquilo também antes do Super Nintendo, mas esse foi meu primeiro contato de fato com o videogame, né? Cara, o que é. Você levantou um ponto interessantíssimo, que é o seguinte: nessa época. Bom, eu tive, né? Eu tive meu pai tinha um Atari, que aí eu herdei, joguei e tudo mais. Mas eu me lembro pouco do Atari. Eu me lembro, se você falar pra mim, você jogou os clássicos do Atari. Não, não joguei, assim. Não foi uma coisa. Até é mais ou menos da minha geração, é mais da geração, né? É de uma geração um pouco mais velha, mas não é uma parada que eu me recordo bem. Eu me recordo de certa forma, mas não teve nada que me marcou. Mas você sabe que depois do Atari, a gente teve uma fase, porque videogame no Brasil era como você bem colocou, que vocês fizeram rolo ali pra comprar um Super Nintendo, É. mas era uma parada muito cara. Não que hoje não seja, continua sendo. Sim, sim, mas a realidade era outra, né? Tipo, É, era muito mais difícil você encontrar alguém que tivesse o videogame, né? E era um negócio muito bizarro, porque eu tive Master System, eu tive um Master System 2 com Alex Kidd na memória. Aí eu tive um Mega Drive depois, na sequência. Depois eu tive um Super Nintendo que era, na época, assim, a grande disputa na época era dos 16 bits, era o Super Nintendo e do Mega Drive. Mas o Super Nintendo, eu não sei porque, eu acho que os meus amigos de colégio, eles todos eram nintendistas. Então, Aham, o negócio não era Mega Drive, a galera era Super Nintendo. aham. Então, tipo, eu lembro que a hora que eu consegui ganhar um Super Nintendo de presente de Natal foi fantástico. Foi uma trollagem, inclusive, dessas que hoje em dia daria um vídeo ótimo. Foi eu ganhei dos meus tios. E o meu tio basicamente botou pegou uma caixa de. Tipo, comprou o Super Nintendo, tirou o videogame da caixa, embrulhou a caixa e me deu a caixa vazia. E eu abri a Nossa, caixa na hora que eu abro a caixa não tem nada. Ele riu por uns 45 minutos ininterruptamente da minha cara de frustração. e Que era você, abrir. tipo, chorando e tristaço, aí, obviamente, depois que não tinha mais lágrima nenhuma pra sair do corpo, eles te deram o Super Nintendo. Aí você não sabia se ficava puto ou feliz, né? Sim, mas é da hora isso é da hora. Mas você Eu lembro sabe. que. Fala. Pode Não, falar. não, manda bala. Eu lembro que quando os meus pais me deram o Super Nintendo de presente, eu. Como eu nunca tinha jogado nenhum videogame, o videogame era meio que uma entidade inatingível, assim, né? Tipo, porque, Sim. pô, com 5 6 anos de idade, cara, tipo, realmente, na minha realidade, na minha bolha, ninguém tinha um videogame. Então era, sei lá, o que eu via na TV, o pessoal jogando videogame e tal, o pessoal mais velho falando, mas eu não sabia o que que era ter um videogame. Eu lembro que quando eu ganhei o Super Nintendo, eu nem sabia, como criança, o quão eu deveria ficar feliz ou não. Tipo, tá, o quão da hora é isso. Referência Porque eu nenhuma, não né? tenho uma referência, tá ligado? Tipo, será que eu fico mais feliz de ter ganho isso do ter ganho um carrinho de controle remoto, que era o que eu queria na época, provavelmente, tá ligado? E aí, depois que eu comecei a jogar, que eu realizei, caralho, esse foi um puta de um presente, tá ligado? Porque, pô, todos meus primos queriam ir lá em casa jogar o Super Nintendo e tal, entendeu? Então, tem muita. Ganhar um videogame novo, e isso eu acho que é uma das coisas que se mantém ainda hoje. Comprar um videogame novo ainda é um momento muito mágico, né? Tipo, quando tu desembrulha o videogame, tu pensa, caralho, Sim. tem um leque de opções, de experiências que eu posso extrair desse pedaço de computador aqui, tá ligado? Cara, E isso eu lembro é muito que louco, é quando eu ganhei verdade. meu PlayStation 1, que a gente já vai chegar lá, mas foi meu segundo console, que aí eu já sabia o que era um videogame, já sabia o que era um PlayStation 1, os amigos do colégio tinham uma condição um pouco melhor, já tinham ganho, eu fiquei, caralho, meu PlayStation 1, sabe? E aí foi muito mágico esse momento. Tá? Não, mas é muito. Essas recordações, elas são muito vívidas, assim, na minha cabeça, e pelo que você tá falando na sua, e provavelmente na cabeça de todo mundo que tinha, em algum momento, a possibilidade de entender o que era um videogame e as experiências que isso poderia te proporcionar, e o quão, por mais. A menos que. Sei lá, aí eu não sei. A menos que você tivesse numa classe social muito, muito rica e favorecida, mas para todas as outras, isso parecia algo realmente. Era sempre complicado, assim. Nunca era tipo
vou te dar um bonequinho e vou te dar um videogame, não era a mesma coisa, sabe? Tipo, um videogame era um negócio, era um evento, né? Ganhar um videogame ou comprar um videogame. Então é uma parada muito bizarra. Mas o que eu ia falar, na hora que você colocou a ideia do Super Nintendo com os 20 jogos, é que, cara, isso é um efeito que eu não sei como categorizar, não sei se você vai saber, espero que você saiba pra me ajudar, porque alguém falou aí, eu não sei quem foi, mas é muito verdade, que você compra, hoje eu abro o Steam Summer Sale e compro 40 jogos e eu saio com um sentimento de tipo, comprei 40 jogos, sei lá, sabe? Uhum. E tipo, naquela época, eu lembro falando de Super Nintendo, o primeiro jogo que eu joguei foi o Retorno do Super-Homem. E aí, Caramba, deve tipo, ser um jogaço. muito genérico, tá ligado? É o jogo dos Cheetos, tá ligado? Exatamente. Jogava eu e o Chester Cheetos naquele bagulho. Isso, exatamente. E, cara, era muito bizarro, mas eu tava amarradíssimo na possibilidade de jogar o game, então tanto fazia o que eu tava jogando. Que eu fui jogar o Mario World, tipo, muito tempo depois. Eu fui jogar, tipo, Mario RPG, que depois eu adorei. Mas essas Final Fantasy, isso demorou muito pra eu entender, pra eu chegar nisso. Eu tava jogando uns jogos, tipo, ultra... Jogava o que tinha, né? tinha, e eu tava animadíssimo com isso. Então, tipo, parar pra pensar que hoje a gente olha, tipo, eu compro 20 jogos inacreditáveis que eu sempre... eu quero jogar, eu vou lá e compro, e ele não tem o mesmo valor, o mesmo apreço do pequeno Diego quando jogava o Retorno do Superman, sabe? Tipo... Cara, eu não sei como chamar isso, né? Eu sempre... Tipo, quando a gente fala, né? Quando a gente relembra coisas na infância, a gente vem com esse papo do tipo, mas antigamente era muito melhor. Eu sempre tenho muito medo da gente cair nesse papo meio boomer, tipo, preciosista, tipo, não, na minha época que as coisas eram boas. Não, tipo, a gente nunca esteve num momento tão bom pra jogar videogame hoje. Tipo, claro. você consegue comprar jogos, comprar de graça, entre aspas, né? Porque tem jogo de graça toda hora, o tempo todo. Sim. Mas, tipo, eu tava vendo uma live esses dias do Funk Black Cat, que é um youtuber que eu gosto muito de games e tal. E ele comentou um negócio que na hora eu ouvi e soou meio boomer, mas depois eu fui pensar e eu pensei, cara... Eu fui pensar e eu pensei, ótimo, né? Eu fui pensar e eu concluí, cara, é meio real mesmo, tipo... Tem uma magia ali dentro de você quando você é criança e... Quando você é criança, você não tem controle sobre as coisas, né? Se você ganhou um videogame é porque os seus pais te deram de presente, ou porque, enfim, o seu responsável te deu de presente, whatever. Sim. Então... meio que é um evento, é um marco, porque você não tem como hoje, por exemplo, a gente pode estalar o dedo e comprar um jogo, e deu, sabe? Se você tem condição, você compra, você manda nisso. Então não tem aquele elemento surpresa do tipo, mano, não sei quando é o próximo, então eu vou extrair o máximo de diversão disso, tá ligado? E Sim. Eu dei o exemplo do jogo do Cheetos, porque era um jogo que eu tinha pra Super Nintendo, tipo, das 20 fitas, como eu disse, algumas eram repetidas, várias estragadas e tal. E o jogo do Cheetos era um lixo. Se eu pegar pra jogar hoje, talvez eu consiga jogar pela carga nostálgica que tem ali. Mas o jogo em si, mecanicamente falando, é uma bosta, sabe? Sim. O Super Nintendo tem jogos muito bons e o jogo do Cheetos não é. Provavelmente o jogo do Super-Homem e o Retorno também não era bom. Merda! Mas tipo... Mas você sendo criança, você não sabe quando vem o próximo. Então você vai extrair o que tem daquilo ali. E o que o Josney falou de você comprar 20 jogos na promoção na Steam e reclama que não tem jogo nenhum, é porque o que vem fácil, vai fácil. Se você conseguiu 20 jogos, tipo, porra, mano, eu tenho centenas de jogos à disposição a qualquer momento. Eu preciso estar jogando um que realmente vale ao meu tempo, porque existem vários outros querendo ser jogados. Naquela época, não. Se eu não jogar isso, o que eu vou fazer? Vou ver TV? Tipo, é isso, esse é o que eu tenho pra jogar. Então eu vou, entre aspas, me forçar a me divertir no bom sentido, sabe? Tipo, eu vou jogar aquele jogo querendo me divertir. Eu vejo muito... Sei lá, eu tenho uma impressão, assim, de que hoje as pessoas meio que consomem mídia, entretenimento... Opa. O Google achou que eu tava falando com ele. Eu vejo que, tipo, às vezes tem gente que joga a parada querendo não gostar, sabe? Tipo, joga um negócio meio Sim. que, tipo, já a fim de não curtir porque existem outros melhores, sabe? Então eu não sei como é que a gente pode categorizar isso, tipo, rotular numa palavra, sabe? Mas eu super compartilho desse sentimento.
engraçado, né? Mas eu acho que a definição que você fez ali foi o Josney que falou mesmo, e eu acho que é bem por aí mesmo. Era aquilo que a gente tinha, né? Tipo, aquilo que a gente tinha e você tinha que fazer das tripas coração pra se divertir com aquilo. Porque senão, cara, qual era a possibilidade de ganhar um jogo novo por semana, por mês? Nossa. Era em datas comemorativas, no meu caso, e olhe lá, e eu tinha que pedir. E era de fato, era caro, os cartuchos eram caros, não eram acessíveis, não eram simples, tinham poucos lugares que você podia comprar, não era um negócio assim que era comprei um jogo novo, sabe? Acho que faz todo sentido real. Sabe uma outra coisa que eu lembrei? Que agora a gente tá falando disso. Você lembra? Eu não sei se você vai lembrar. Tinha uns videogames meio genéricos. Eu posso falar uma tremenda groselha aqui. O Polystation. O Polystation, o Super Famicom. Tipo umas coisas meio, tá ligado? Alguém vai me corrigir que o Super Famicom é a versão japonesa do Super Nintendo, sei lá, coreana, sei lá, uma parada dessa. Mas, mano, era tipo, cara, você tem um Super Nintendo. Não, eu tenho um Super Famicom. Você tem um, não sei o que, não, eu tenho um Phantom System. Tá ligado? Tipo. E eles existiam porque se tinha gente vendendo, tinha gente comprando, né? Eu nunca. Eu já tive um amigo que tinha um Polystation, né? Tipo, eu tinha o Polystation, eu acho que era o equivalente ao PlayStation 1 na época, né? Exatamente. E ele era uma versão piorada do PlayStation, só que era uma versão mais acessível, tá ligado? Então era o tipo, aquele meme do mãe, compra isso aqui, não, tem isso aqui em casa já. E você vai ver o que tem em casa é o Polystation, tá ligado? Cara, é isso mesmo. E eu não sei se você lembra, mas se você não lembrar, depois procura no Google o Polystation, porque o Polystation, ele era uma sacanagem de uma... Era tão grosseira essa sacanagem, porque você apertava o botão de abrir e não tinha CD, era pra pôr um cartucho. Nossa, pode crer. E ele não era baseado no PlayStation 1. Ele era baseado naquela segunda edição, eu acho que é a segunda, que é o PS1, que ele era meio arredondadinho. PlayStation Slim, eu acho que eles chamavam de Slim. Uma parada dessa. Era muito, muito bizarro. E eu tô olhando aqui no Google e ele vinha também, além de vir com um joystick, com uma entrada pra cartucho, ele vinha com uma pistola pra você jogar jogos de tiro. Cara, era bem louco, velho. Mas assim, tipo, mas aí a gente fala zoando hoje, e mesmo naquela época, tipo, quem tinha o PlayStation sabia da diferença que vinha pro Polystation. Mas pro moleque que nunca teve um videogame, o Polystation era tipo last technology, tá ligado? Era um bagulho super sci-fi, assim. Não, e acho que, cara, eu acho que o cara que consegue, a pessoa que consegue tirar a diversão, eu acho meio bad vibes essa onda de que você precisa ter... Fazer um paralelo rápido com música. Você precisa ter o melhor instrumento pra tocar, para aprender a tocar violão. Sabe, você tem que comprar um Martin, você tem que comprar um Takami, um violão de 30 mil reais pra você aprender a tocar. Mano, não, velho, dá pra aprender a tocar. Aliás, a maioria, 99% de todos os grandes músicos começaram num violão, tipo, que não tinha 4 cordas, sabe? E é o recomendado, porque se você gastar 30 mil reais num violão e não gostar de tocar violão, o que você vai fazer? Vai vender por metade do preço, sei lá, tipo, entendeu? Como diria o meu pai, você transforma ele num caboing, que é a ferramenta de bater na cabeça dos outros, tá ligado? Então... a gente extraía leite de pedra, né, com essas, mesmo que a gente tivesse a versão original do jogo, do console, né, na época do PlayStation o jogo era muito mais acessível, né, você R$5 num CD era muito mais tranquilo, mas na época do cartucho ali era bem mais caro, e sim, realmente, eu lembro que quando eu ganhava um console, ou mesmo um jogo, meio que tinha que juntar várias datas comemorativas juntas, né, então tipo assim, eu faço aniversário no dia 30 de novembro, Natal é menos de um mês depois. Ah, você quer um Super Nintendo? Então tá bom. Então você vai ter que sacrificar as 2 datas comemorativas pra ganhar. Você fala, não, beleza, vamos lá, né? Tipo, é isso aí, tá ligado? Sim. Mas você sabe que eu quero chegar nessa. Porque você levantou uma boa polêmica aí que eu quero tocar. Que são. Quem tinha PlayStation 1, obviamente, tinha o videogame que a gente chamava na época de destravado. Isso é, ele tinha. Sim. Uma forma de ler jogos piratas e você podia comprar jogos pirateados. Assim, a gente pode falar disso abertamente porque eu não me recordo de alguém que tinha um PlayStation 1
e comprava jogos originais no Brasil. Isso não existiu no Brasil. Não, Assim, não no Brasil, no PlayStation 1 e 2, os jogos originais eram aqueles que porventura vinham com o console. Exatamente. Ou se de repente você tinha um parente ou um amigo que fosse viajar e você queria comprar algum jogo tipo no lançamento, e aí isso aconteceu comigo com acho que o Gran Turismo 3, eu acho, do PlayStation 2, se eu não me engano. E aí um amigo meu tava indo para os Estados Unidos e aí ele trouxe para mim. E aí, obviamente, lá ele não compraria um jogo pirata, ele comprou o jogo original. Sim. E eu comprei e aí foi isso. Mas eu quero dar um passinho pra trás pra gente falar um pouco. Eu não vou entrar, assim, no Atari, porque, cara, honestamente, o Atari não me marcou, no sentido de eu joguei muito pouco, eu não me recordo, então seria muito pedante da minha parte, apesar de ter idade pra falar do Atari, querer puxar um game de Atari, querer pagar uma de nerd velho. Eu sou velho, mas eu sou nerd um pouco mais tempo, um pouco depois, assim, quando você fica nerd depois. Eu vou fazer algumas menções honrosas aqui, só pra marcar a época, que basicamente Alex Kidd era uma parada que me marcou muito, o lance de você jogar Joaquim Pô com o boss era um negócio, eu não me lembro qual era, nem fiz questão de procurar, pra mim a imagem que eu tenho na cabeça é ideal e é definitiva, não mexe naquilo. Era uma parada muito emblemática. E depois uma outra coisa que me marcou muito era, falando também de Master System, era Mônica no Castelo do Dragão. Caramba, eu vou procurar aqui a... Cara, era um jogo de RPG. Era um RPGzão brabo em português. E era fantástico. Foi uma das coisas que eu mais joguei em Master System. Velho. É bonitinho o jogo, velho. E era... animal, assim, eu não me lembro de muitas coisas, mas me lembro de você parar no shopzinho, comprar coelhos mais fortes, comprar armaduras, porque ela batia com o coelhinho dela, com o Sansão, né? E aí você conseguia fazer várias paradinhas de upgrade, ela ia subindo de nível. Era um RPGzão mesmo, tá ligado? Brabo. Da hora. E era muito legal. Agora, feito esses dois disclaimers, eu não vou ficar sapateando em cima disso. E nem vou ficar sapatinho em cima de Sonic e coisas do tipo, porque eu quero trazer este papo pra... Porque como a gente tem uma diferença de idade, eu joguei algumas coisas que você eventualmente não jogou. Sim, na época, pelo menos, né? Mas eu quero trazer... eu quero diminuir esse gap para que a gente sambe em cima da mesma plataforma. Então eu vou começar com o Super Nintendo. O que te marcou de Super Nintendo na época? Cara, assim, Super Mario World foi o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo, com certeza. Provavelmente quem tinha Super Nintendo jogou muito esse também, porque era o jogo que vinha com o Super Nintendo normalmente, era o jogo que vendia o Super Nintendo. Eu joguei muito o jogo do Mowgli também. Nem sabia que existia. O jogo do Mowgli, o jogo do Rei Leão. Esse é fantástico. Tarzan. A hora que o Simba caía, ele fazia... Exatamente. Eu joguei muito Top Gear também, de carro, né? Top Gear 2000, sei lá qual que era. Eram todos muito parecidos pra mim, mas Top Gear era do caralho, era muito foda. Que na real, não era que o carro se mexia, né? Que o cenário vinha pra frente, assim. Exatamente. Bem da hora. Cara, o que mais eu joguei no Super Nintendo? Eu joguei muito o jogo do Power Rangers também, que era um 2D, que era muito da hora, porque você conseguia morfar os Power Rangers e... Enfim, tipo, era aquele 2D com profundidade, que você podia, tipo, andar meio que pra trás, assim, sabe? Era bem da hora também. Era um falso 3D, né, que os caras falavam na época, isso, ou algo exatamente. Assim. Que mais eu joguei de Super Nintendo? Eu joguei muito Donkey Kong, obviamente. Donkey Kong Country, principalmente o 3, eu acho que era o que eu jogava mais. Alguns desses jogos, vários, eu revisitei agora na época do computador, através de emuladores e etc. Eu consigo jogar esses jogos. Bomberman, joguei também. Como é que é essa experiência? Eu quero entender o que você achou dela, porque eu tenho uma visão muito frustrada de jogar esses jogos hoje em dia. Tipo, eu não sei porquê. Não rola legal. 90% deles eu acho uma merda. Mas você conseguiu curtir? Cara, não é a mesma coisa quando você joga quando é pequeno, tá ligado? Quando você joga quando é criança, como eu disse, tem aquela magia, aquela centelha ali dentro que faz você curtir muito mais a parada, né?
Eu acho que esse tipo de jogo hoje, eu não jogo pra me divertir. Eu jogo pela nostalgia, pra lembrar como era, tá Pode ligado? crer. Pra ter um gostinho, assim, tipo... Uhum. Eu não acho que se eu fosse jogar Donkey Kong Country hoje, eu me divertiria da mesma forma, sabe? Uhum, Tipo, uhum. eu zerei Aladdin esses dias em live, o Aladdin de Ó. Super Nintendo também, que é um outro jogaço que eu curto muito. Tem vídeo no YouTube eu zerando ele numa tacada só, num take, assim, ó, vral, 1 hora e pouquinho eu zerei o jogo. Que da hora. Que eu sou viciadaço naquele jogo. E... E eu joguei e foi divertido, claro, e tal, fazendo ao vivo com o chat é legal, mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa de você jogar. Primeiro porque eu tô jogando no computador e não no videogame em si, isso já por Sim. conta já entrega uma experiência diferente. Uhum. E porque depois de tanto tempo, de ter contato com tantos jogos que teoricamente tem gráficos melhores, histórias mais bem trabalhadas, que são tipo melhores tecnicamente em todos os sentidos, aquele jogo, ele fica datado, sabe? Não tem jeito. Você vai jogar e ele vai Sim. pensar. Eu posso até achar ele melhor, mas eu estou achando ele melhor irracionalmente. Racionalmente falando, esse jogo é ruim. Tipo, comparando ele com os jogos que a gente tem hoje, ele não é mais o que eu gostaria de jogar, tá ligado? Mas pela carga nostálgica dele, eu curto, assim, sabe? Eu concordo com o que você disse. Eu acho que talvez o sentimento seja esse, e aí por isso ele me dá uma certa frustração, porque eu tenho uma lembrança às vezes muito positiva, e a hora que eu vou experienciar ele novamente, o sentimento não é o mesmo, apesar de sentir a nostalgia, o sentimento não é o mesmo. De Super Nintendo eu fiz uma listinha das coisas que me marcaram. Manda bala. Super Mario World, obviamente. Super Mario Kart, uma parada que me Uhum. marcou. A Link to the Muito bom. Past, acho que o primeiro Zelda, não sei se é o primeiro, mas foi um dos primeiros que eu joguei. E olha só que interessante, só vou te cortar aqui, porque eu não tive a oportunidade de jogar Zelda no Super Nintendo. Eu nunca tive um cartucho de Zelda e nunca aluguei, porque alugava também, né? Não sei se tu fazia isso, alugava Claro! na locadora. Chiquinha Alugava. Games era perto da minha casa. O meu era videobeta. A videobeta, lá no meu bairro, eu alugava na sexta-feira pra poder jogar durante o final de semana, devolver na segunda. E eu nunca tive a oportunidade nem de jogar o Zelda. E eu fui zerar o Zelda Link to the Past recentemente com um amigo meu que é speedrunner de Zelda. Ó, que E a gente foda! zerou em live com ele. Eu zerei em 5 horas o Zelda assim, e tal. E foi a minha primeira vez jogando o Zelda. Puta, foda, muito bom o jogo, tá O jogo é ligado? ótimo. E talvez por eu não ter tido jogado naquela época, ele foi muito mais mágico hoje, tá ligado? Porque Sim, tinha o André criança tendo contato com o jogo pela primeira vez. Assim. Bem da hora. isso é Pode foda. continuar. Isso é foda. Star Fox foi uma coisa que me marcou. Eu Isso lembro eu não conheço. bastante. É o jogo de navinha. Não lembra desse? Sei. Aham. F-Zero, que era um outro jogo de navinha, que também era divertidíssimo. Tu chegou a jogar Chrono Trigger? Sim, eu ia chegar nele agora. Chrono Ah, tá. Trigger, Porque eu sim. nunca joguei Chrono Trigger. Eu não sei como é que é o jogo. Cara, é um jogo de RPG, ele é muito bom, mas ele é, se eu não me engano, ele foi uma das primeiras coisas, assim, nesse sentido. Ele tem uma estética bem JRPG, né? Tipo, um RPG japonês. E ele é. Assim, a história do jogo é inacreditavelmente da hora. Inacreditavelmente da hora. Só que eu fui tentar rejogar o Chrono Trigger há pouco tempo, não, foi uns 5 anos. E eu não consegui. Porque, assim, a quantidade de borrão e bonequinho que não dá pra discernir o que é cabeça e o que é pé, que eu não consegui jogar, tá ligado? Aham. Mas eu me lembro de passar horas jogando o Chrono Trigger e achar ele fantástico. Me lembro da história do jogo. Não me lembro você falar, conta a história. Não lembro mais. Mas lembro que achei a história inacreditável. Esse tipo de jogo não é o tipo de coisa que eu fico voltando nele. Então, tipo, não é uma coisa que você falar pra mim, porra, vamos jogar Chrono Trigger? Eu acho que eu vou falar pra você, deixa pra lá, vamos jogar Magic, jogar Arena, Sim. jogar Arena. Cara, e uma perguntinha. Tu chegava a zerar jogos nessa época? Porque eu lembro que pouquíssimos jogos que eu joguei do início. Eu não lembro no Super Nintendo como é que era o sistema de save. Mas eu Alguns. lembro que. Pode falar. Eu lembro que o Mario World, por exemplo, eu joguei muito, mas eu nunca zerei ele no Super Nintendo. Algumas fitas, alguns cartuchos, eles salvavam no próprio cartucho. Tinha uma bateria interna ou algo assim, e aí você conseguia salvar. Tinha alguma forma de armazenar através dessa bateria, e você salvava ali.
Eu basicamente. Boa, o Dungeon levantou uma bola que é verdade. Tinha alguns saves que eram por password. Você passava determinadas fases e aí você entrava no menu O Aladdin era específico. assim. O Aladdin era assim. Perfeito. Cada fase te dava uma sequência de bonequinhos ali pra você colocar depois. Pode crer, pode crer. É isso mesmo. Eu zerei, desses que eu te falei, eu zerei quase todos os que eu te falei ali. A Link to the Past eu zerei, o Mario World eu zerei, o Star Fox eu zerei, a F-Zero eu zerei. Não, a F-Zero eu não zerei. Donkey Kong, o primeiro, eu não zerei, mas joguei bastante. Super Mario RPG, e esse foi inacreditável, esse eu zerei. Chrono Trigger eu zerei, não lembro se zerei, talvez não lembre. Não lembro. Real que eu não lembro se eu zerei ou não Mas zerei. jogou bastante. Joguei bastante. Secret of Mana, joguei bastante, mas não zerei. Que mais? Deixa eu ver. Tu jogava jogos de... Oi? Killer Instinct. Eu não cheguei a jogar no Super Nintendo, mas eu já vi gameplay, já vi bastante coisa desse jogo, porque sempre me interessou muito. Era divertidíssimo, Killer Instinct. Street Fighter 2, se eu não me engano, Street Fighter 2 eu joguei bastante. Castlevania, ou Super Castlevania, ou algo do tipo. E que eu me lembre, era isso. Com certeza eu estou cometendo alguma heresia tremenda e não estou falando de algum jogo maravilhoso do Super Nintendo. Mas, tipo Final Fantasy. Street Fighter ou Mortal Kombat, tu chegava a jogar? Joguei, mas assim, jogos de... Eu nunca fui um cara que jogava bem em jogos... Top Gear. Mas Top Gear você levantou a bola aí agora há pouco. Eu nunca fui muito bom em jogos de luta. Não que eu era bom em outras coisas, mas o jogo de luta era especialmente ruim. E eu morava num prédio, e aí tinha uma molecada lá. E aí a molecada ficava jogando contra, né? Tipo, jogava um contra o outro e tal. Morreu, passa o controle. Meu amigo, eu jogava 3 minutos e aí eu perdi e esperava 40 pra jogar de novo. Então achava uma bosta jogo de luta. Cara, você teve essa pegada com o jogo de luta? Eu joguei muito, eu não jogava bem também, mas joguei muito o... É que como eu tenho irmão mais novo, eu era muito bom em todos os jogos. Simplesmente porque o meu irmão tinha 4 anos de idade e eu tinha 8. Então eu era muito foda. Então eu joguei muito Mortal Kombat Ultimate Edition 3, que foi acho que o que mais fez sucesso na época, eu acho. Sim. E cara, o jogo que eu mais joguei no Super Nintendo foi Campeonato Brasileiro 99. Campeonato Brasileiro. 99. E tinha o Ronaldinho Soccer 97 também. Eu lembro de todos os jargões do tempo extra, sabe? Essas paradinhas assim que falava. Você é o cara que jogava, você curtia jogo de futebol? Cara, eu curtia bagaraio, velho. Eu nunca, tipo, depois do PlayStation 2 ali, eu não joguei mais jogo de esporte no geral, assim. Mas eu curtia muito jogo de futebol na época, muito, a ponto de a gente fazer assim. Todo aniversário meu, eu chamava os meus primos pra ir lá pra casa, porque na minha casa, na cidade que eu morava, tinha uma espécie de gramado atrás, assim, a gente fazia um campeonatinho de travinha livre, tá ligado? Com 2 chinelinhos, assim, tal, todos os primos. E, porra, meu pai tem 8 irmãos, minha mãe tem 6. Então, assim, era primo pra caralho jogando bola, e era muito foda. E a gente fazia esse campeonatinho, assim, e aí, quando eu ganhei o Super Nintendo, a gente passou a fazer primeiro o campeonatinho de Super Nintendo, e aí depois o campeonatinho de futebol de verdade. E o campeonatinho de Campeonato Brasileiro 99 era uma coisa, era um evento, assim, era meu dia favorito do ano pra jogar aquilo. Era muito da hora, velho. Juntava todo mundo, era muito engraçado. E esse foi com certeza o que eu mais joguei. Cara, sem dúvida. Jogo de futebol, jogo de esporte. Tinha os jogos de verão do Master System que eu joguei, que era... Você chegou a ver ou ouvir falar disso ou não? Eu sei que tem o jogo, mas eu não cheguei a jogar. Era mó barato, que era tipo, era um jogo de, tipo, tinham várias modalidades, aí tinha patinação, aí basicamente esses jogos de você ficar apertando A e B sincronizado pro boneco ir mais rápido, sabe? Esses jogos que hoje em dia você encontra, tipo, em qualquer navegador tem, tipo, um joguinho desse, sabe? Mas jogo... Pode falar. Não, é que jogo de futebol é uma... Eu não sou muito fã de futebol, assim, eu não acompanho nada de futebol até hoje. Eu também não, hoje também não acompanho mais. Mas, cara, é um bagulho que nunca me pegou, eu acho que eu era muito ruim. E aí, eu sempre achava uma merda também, porque aí era a mesma história de jogar com a molecada, e eu perdia, e aí tinha 20 moleques pra jogar, e eu ficava lá chupando o dedo. Hoje em dia também não me agrada muito mais, não. Mas naquela época era muito da hora. Tu falou em Olimpíadas de jogos de verão e tal, não sei o quê.
tinham 2 jogos do Looney Tunes que eu gostava muito. Um era do próprio Looney Tunes, que você controlava, tipo, acho que era o Pernalonga ou qualquer coisa assim. E um que era uma espécie de Olimpíadas dos Looney Tunes, que Me era lembro disso. muito da hora, cara. Tinha, tipo, arremesso de peso e não sei o que. Era muito foda, eu gostava muito desse. Era bom. Esse, inclusive, nossa, puta revival aqui na minha cabeça, é verdade. Era bom pra caramba, inclusive. Eu não lembrava que ele existia. Se a gente for dar um passo pra frente, aliás, antes da gente dar um passo pra frente, deixa eu entender uma parada. Você, nessa época, você já tinha algum contato com computador? Ou a forma de você jogar videogame era basicamente no videogame? Não, durante a época do Super Nintendo era só Super Nintendo. Eu fui ter um computador em casa, né? No caso do meu pai, pra eu poder mexer anos depois. Na época do Super Nintendo era full Super Nintendo. Eu, pouco tempo depois, eu ainda tinha o Super Nintendo. Meu tio também, o mesmo que me deu o Super Nintendo, que ele era uma pessoa toda ligada à tecnologia e tal. Ele comprou um 286 DX2 66 e basicamente aquele monitor de fósforo verde, sabe? E aí eu jogava Prince of Persia. Foi Nossa, o jogaço. jogo. Cara, muito Jogaço. bom, assim, mas assim, de bater no teclado, porque era meio ruim o controle. E aí, conforme você apertava a setinha pro bonequinho andar, ele falava. E aí, tipo, às vezes você pulava no momento errado, ou ele dava um D5 na hora de você pular, você caía nos espetos e fazia assim. E voltava, tipo, mano, era. É que, tipo, às vezes tu apertava uma seta pro lado, ele andava 1 centímetro, apertava, ele andava 1 metro, tá ligado? Aí, Não tinha tipo, eu padrão vou andar um nenhum. pouquinho só pra frente pra eu conseguir pular. Aí tu, toquinho pro lado, vum, ele cai no chão, tá ligado? Pior que era Pode isso crer. mesmo, era isso mesmo. Se a gente fosse não, se a gente der um passo pra frente, porque assim, tem mais alguma coisa do Super Nintendo que marcou aí que você lembre? Cara, eu acho que o principal foi isso mesmo, mano. O fim do Super Nintendo pra mim aconteceu quando meus pais me deram um PlayStation 1, console seguinte, e a minha mãe deu o Super Nintendo de presente pro filho da manicure dela. Que hoje, olhando pra trás, eu acho uma puta ação da hora. Tipo, o menino precisava, tipo, uma outra condição, massa pra caralho. Só que na época o André criança Ficou puto. queria. Meu mãe, como é que você faz isso comigo? Não sei o quê. Então foi isso, assim. Ela, tipo, mas já tem um novo aqui, assim, mas mãe, vai ser lá, né? Tipo, a criança não quer que o brinquedo dela vá embora, né? Claro, claro. Então foi bastante traumático. O Dan já levantou uma boa, eu não sei se é dessa época, mas era um jogo que eu era apaixonado. Aliás, eu era apaixonado pela personagem, pela história, foi uma das coisas que eu mais achei foda, assim, de ter acompanhado. Foi Onde Está Carmen Sandiego, e tinha um jogo de PC que você ia investigando, encontrando as pistas, e você tinha que prender a Carmen. E era muito legal, eu jogava na escola isso faz tempo, hein? Caraca. Era muito legal. Vamos dar um passo adiante no sentido do PlayStation 1, então, que eu acho que se eu pudesse dizer que esse é o console que eu mais joguei na minha vida, eu acho que em termos de horas de jogo, eu acho que foi PlayStation 1. Joguei muito PlayStation 1 também. Como é que foi o teu começo no PlayStation 1? PlayStation 1 eu lembro de ter, eu lembro que eu tinha o Super Nintendo, e aí eu queria um PlayStation 1, e aí a minha mãe me deu um Nintendo 64. E aí eu joguei Nintendo 64 por algum tempo, e aí teve 2 ou 3 jogos que eu adorava, basicamente, eu adorava jogar Turok, se eu não me engano, do Nintendo 64, eu adorava, que Eu não conheço. era um jogo tipo de um cara que era um jogo em primeira pessoa, terceira pessoa, não me lembro, tô sabendo legal, que caçava dinossauro, era uma parada meio essa. E eu lembro de jogar bastante Mario 64 e Mario Kart 64. Ah, GoldenEye! Esse eu joguei bastante. Eu sempre fui mais ou menos bom, muito mais ou menos, em jogo de tiro de primeira pessoa. Legal. Então assim, eu joguei Doom, né? Aí a gente. É tudo meio fora de contexto, porque eu não lembro qual é a época exata disso. Sim, né? Quando é criança, meio que tem uma criança. Pum, tá ligado? Exato, Tudo aqui. exato. E eu jogava Doom, eu jogava Duke Nukem, eu jogava Wolfenstein. E aí eu basicamente eu jogava bem, sei lá, eu acho que eu jogava bem. Eu pelo menos acho. Eu acho que era verdade essa minha percepção, porque no prédio lá eu tinha Nintendo 64 e quatro
E a gente tinha... Eu tinha o 007 contra GoldenEye. E era um jogo split screen pra 4 jogadores. E era um FPS. E aquele jogo saiu uns pau feio no condomínio, porque os caras brigavam, porque, né, um matava, o outro ganhava, o outro perdia. E eu normalmente eu jogava bastante, o que significava que eu perdia pouco. Então eu acho que eu era... Pode ser. Ou eu era melhor do que os caras lá que também podiam ser muito ruins. Então, basicamente... Menos pior que eles, tá valendo, né? É, exatamente. Mas tudo bem, feito este adendo, eu quero entrar logo no PlayStation, que o PlayStation pra mim foi tipo o videogame que eu mais joguei. E eu lembro que a minha mãe me deu o PlayStation. E aí eu lembro de 2 coisas. Eu lembro que ela me deu o PlayStation. Eu lembro que eu não tive PlayStation na primeira leva, assim, logo que chegou, todo mundo comprou, os brother compraram, eu não tive. E aí eu tive numa segunda oportunidade, demorou uns 6, 8 meses, assim, que foi o tempo de fazer aniversário. E aí eu ganhei o PlayStation 1. A hora que eu ganhei o PlayStation 1, eu lembro que eu fiz algumas ressalvas. Falei, ó, você compra o PlayStation 1, mas tem que comprar a versão DualShock, que já vinha com controle analógico, porque os primeiros não tinham controle analógico. Sim. E você já compra ele destravado pra poder comprar jogos piratas, né? Uma criança exigente. Exigente! E tinha mais! Ainda disse assim, Caraca. compre com canhão de alumínio. Porque tinha o canhão de... O que era o canhão? O canhão era o leitor. E aí tinha... Eu com certeza não era esse o termo. E com certeza isso não significava nada. Mas a molecada na época falava que o canhão, que o leitor, quando a base do leitor era feito de resina, ele tinha uma durabilidade de, sei lá, 300 mil horas de jogo. Okay. Aí as versões novas que saíam com o canhão de alumínio, ela durava tipo 600 mil horas. Possivelmente foi só uma evolução da peça que trocaram na segunda, na revisão 2 do videogame, já mandaram com isso, então não dava pra comprar. Algum dos teus amigos leu isso naquelas revistas PlayStation, tá ligado? E aí... Super Game Power. Foi se espalhando. Exatamente. E aí ela comprou, foi a primeira vez que a minha mãe comprou um videogame pra mim, ipsis literis. Veio na DualShock, destravado, com canhão de alumínio. E a caixa não tava vazia. Não tava vazia. e aí ela já me deu uma arremessada de jogos. E aí eu lembro de Crash Bandicoot, eu lembro de Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, que foi uma das outras exigências que eu fiz, Gran Turismo 1 e 2. Nossa, jogaço. Twisted Metal. Jogaço. E Resident Evil, o primeiro, se eu não tô enganado. Tudo jogaço. Só jogão. Não, tu escolheu muito bem os jogos. Porra, só jogão, mano. Como é que foi tua inserção no PlayStation? A minha inserção no PlayStation, eu tive eu sempre ganhava um console de presente quando lançava a versão atualizada. Então, por exemplo, eu ganhei o Super Nintendo quando lançou o PlayStation 1. Eu ganhei o PlayStation 1 quando lançou o PlayStation 2. E eu ganhei o PlayStation 2 quando lançou o PlayStation 3. Foi exatamente isso. Porque daí ia cair o preço, né? E os meus pais tinham condição de me dar, então foi mais ou menos assim. O meu PlayStation 1, ele também veio destravado. Eu não sabia o que era destravado, o que não era, sabe? Eu era realmente muito mais novo e tal, então não tinha essa percepção. Mas o meu pai era amigo de um cara que tinha uma loja lá de games e tal, e aí provavelmente ele explicou pro meu pai, e meu pai me deu um PlayStation 1 DualShock destravado, e ele veio com 2 jogos, com um jogo de futebol, que era, sei lá, Winning Eleven, alguma coisa, Pro Evolution, Bomba Pet, sei lá, umas paradas assim, tipo, sabe, alguma coisa muito trash de futebol, e veio com o jogo Spyro, que é um jogo do dragãozinho roxo, que na época pra mim era o jogo do dragãozinho. E foram esses 2 jogos que vieram, né? A ideia do meu pai era, vou comprar um jogo pro André e um jogo pro Eduardo, que é o meu irmão. Meu irmão era mais novo, ele pensou que seria um joguinho ali, pá. Afinal das contas, eu joguei pra caralho Spyro também, porque é um jogo da hora. Spyro é muito bom. E essa foi a minha inserção, assim, no PlayStation 1. Eu joguei quase todos esses jogos que você comentou também. Eu tinha uma paixão indescritível por Crash. Toda a saga Bandicoot do Crash, Crash Team Racing, eu achava animal. Joguei muito Medal of Honor. Joguei muito... O
O primeiro Medal of Honor, o Allied Assault. Isso, aquele que foi dirigido pelo Spielberg, tá ligado? Sim. Que tinha um carinha mijando no canto logo no começo, assim, tinha um soldado mijando no mato. Pra mim, aquele era o suprassumo do humor, tá ligado? Nossa, um cara mijando, eu vou matar ele. Criança é bom demais. E eu lembro de ter jogado muito também o Siphon Filter. Siphon Filter era um jogo que a gente fazia isso que tu comentou, de jogar em split screen. Split screen, inclusive, é uma das características que eu mais gosto em console, velho. Eu acho muito massa sentar num sofá com os amigos e jogar ali. A gente fazia, no PlayStation 1 tinha essa opção de você jogar em 4 pessoas, né, com aquele adaptadorzinho. Sim. E aí você conseguia jogar Crash Team Racing em 4 pessoas, que era muito foda. Sim. E jogar o Siphon Filter também era muito da hora. Eu lembro no Siphon Filter tinha como uma velha. Esse era tipo, você era uma velha metendo bala em geral, que era muito da hora. Então, eu joguei muito Gran Turismo também. Passava a madrugada tentando tirar as licenças. Você conseguiu tirar a licença S no Gran Turismo 2? Não. Eu com certeza não consegui tirar S em todas as... Não consegui. Esse é um achievement que eu me orgulho. Eu passei muitas horas jogando. Eu e um amigo meu do prédio, que era o Cadu, que a gente ficava horas, foram meses pra tirar a licença S. E, cara, valeu muito a pena, porque era incrível. Eu levava memory card na escola, às vezes, pros caras copiar save e passar save de um pro outro. E aí, eu lembro que tinha um amigo meu, que inclusive já até veio aqui no podcast, que hoje ele tem um podcast sobre wrestling. E... Caraca, que da hora. É animal, por sinal. E chama Four Corners, é o Leonardo. E aí a gente trocava saves, basicamente porque ele era o deus do Final Fantasy VII. E ele ficou bastante impressionado com as minhas licenças no Gran Turismo, ele copiou meu save. Isso rolava muito, né? De tipo... Rolava tanto o famoso Game Shark, né? Sim. Que era um conceito que tinha muito na época, que pra quem não tá ligado, era uma espécie de CD que você colocava no seu console e ele permitia que você instalasse alguns alterações, né? Pra alguns jogos. Exatamente. Era bem da hora. Cara, eu joguei muito o jogo do Yu-Gi-Oh!, o Forbidden Memories. Esse é um jogo que eu joguei em live esses tempos também. E esse é um jogo que não perdeu a graça. Ele continua do caralho. É um jogo redondinho. Foi provavelmente o meu primeiro contato com card game digital, assim. Eu tenho muito, muito carinho por esse jogo. Eu joguei muito também alguém citou aqui no chat, foi o Dungeon. O jogo do Jack Chan, o Jack Chan Stunt Master. Esse é um top 5 jogos da minha vida, assim. Eu joguei muito esse jogo. Tem, tipo, um dos melhores combates de jogo de todos, assim, tipo... Sem exagero mesmo. Você coloca ele pau a pau com os jogos do Batman Arkham City, tá ligado? E tem, tipo, que revolucionou o combate em jogo. Esse jogo é do caralho, era muito bom mesmo. Que da hora. Cara, eu joguei muito Tony Hawk também, né? Pô, Tony Hawk era bom demais. Tony Hawk. Tomb Raider joguei também. Pô, tô tentando lembrar alguma coisa aqui mais que eu joguei. Os Crashes. Eu não cheguei a jogar Castlevania, que é um jogo que hoje muita gente fala bem, assim, e eu pretendo jogar o Symphony of the Night em algum momento da minha vida. Esse é um clássico. Esse eu não cheguei a jogar. Lembro de ter jogado Tekken, Silent Hill, todos esses jogos, assim, tipo, joguei bastante, acho que são muito bons. Diablo eu não cheguei a jogar também, mas é um jogo clássico aí também. Driver. Mas, cara, putz, esse console, ele até hoje acho que é um dos melhores consoles em termos de título, né, velho? Tem muito jogo bom pro PlayStation 1, caramba. Muito. Driver era muito bom era também. Sensacional, cara. Eu adorava jogar Driver. Alguém falou do Dino Crisis, era muito bom também. Eu me lembro, eu joguei muito Tony Hawk. É que assim, em termos de horas de jogo, eu acho que Gran Turismo 2 foi tipo um ápice. Eu até gostaria de descobrir quantas horas de jogo eu dediquei a Gran Turismo 2, porque foram muitas. Muitas. Consegui licença S em tudo, caramba. Era muito tempo jogando. Agora, outra coisa que eu joguei muito foi... Oh, meu Deus do céu. Metal Gear Solid. Uhum. E Metal Gear Solid era uma parada que eu decorei de uma forma que eu aprendi a jogar com um amigo meu que ele assinava a Super Game Power. E aí ele aprendeu os macetes. Porque
O Metal Gear Solid, ele tem várias... Eu não sei se você chegou a jogar. O Metal Gear é um jogo que eu acho que dá pra jogar até hoje. Eu não tento, mas eu acho que dá. Cara, É eu o do... joguei, mas não joguei muito, não. Eu não tinha ele. Eu joguei na casa de primo ou vizinho, assim, mas eu não tinha ele. Ele tem várias traquitanas no meio do jogo. É um jogo do... Como é que chama o cara? Hideo Kojima, se eu não me engano. É esse Uhum, o nome? aham. É. Acho que é. Acho que é. Posso estar falando merda, Eu mas eu acho que acho é que ele, é. sim. Eu acho que é dele, sim. E basicamente, o Hideo Kojima, ele tem, tipo, vários easter eggs no game. Então, tipo, naquela época, o videogame não era uma... Naquela época eu não sabia ler em inglês. Eu não tinha proficiência nenhuma no idioma. E aí, obviamente, a gente ia do jeito que dava. Hoje em dia é muito mais fácil, entre aspas, se você entende alguma coisa, o jogo muitas vezes te dá alguma ideia do que você tem que fazer, de como você tem que Sim. proceder e tal. Naquela época era na cara, na coragem ou na revista. E aí, esse brother meu, ele sabia tudo de Metal Gear. Era o Paulo. Aí o Paulo me ensinou. O Paulo que foi, por sinal, o cara que começou. O primeiro cara que jogou RPG comigo, que me ensinou o que era RPG, foi o Paulo. Caramba, olha aí. E o Paulo, por sinal, é uma figura. Puta, que saudade. Falar dele me dá uma nostalgia inacreditável, porque a gente era muito brother quando era criança. E a gente depois se separou. Coisas da vida, se separou. E ele é um cara muito foda. É um cara que hoje faz um doutorado em Harvard. É cheio dos. Caraca! Porra. Ele é um puta. Figura inacreditável. Gente boa demais. E ele me ensinou a jogar Metal Gear. E aí depois eu fiquei tão ficcionado pelos easter eggs que tinha em Metal Gear Solid, como por exemplo, tinha um boss, pra você enfrentar ele, você tinha que ligar o controle, você dava pause no jogo. Do nada, você tava jogando, você puxava a mira, porque o Metal Gear Solid é um jogo de espionagem, basicamente Aham. essa é a ideia. Em dado momento, você tem confrontos, você saca as armas, atira. É um jogo de terceira pessoa que você joga um jogo de. Era tipo um Splinter Tactical. Cell, né? Como se fosse um Isso. Splinter Cell. Exatamente. Era Tactical Espionage Action. Era o título Aham, que vinha, o aham. subtítulo que vinha embaixo. E aí, basicamente, você pegava a informação, se esgueirava e dava, tipo, só tiro silenciado, matava o cara, evitava o confronto direto. Vai ser tipo um Hitman, né? Que Tipo um você tem que ritmo. ser silencioso. Silencioso. É isso. Só que em vários momentos você tinha que ir pro confronto direto, não tinha jeito. E aí, em dado momento, você tava jogando contra uma chefe em questão, você puxava a mira e você ia dar um tiro, e aí o seu controle parava de funcionar. E aí você começava, caralho, parou de funcionar. Parava de funcionar, parou. E aí você não conseguia, e aí você morria, até que você entendia que tinha uma pista, um pouco antes de você chegar no boss, que era o seguinte, ele fazia uma analogia, eu não me lembro mais, que basicamente o jogador 1 não podia vencer esse boss. O único capaz de vencer esse boss era o player 2. O que você tinha que fazer? Desplugar o controle do player 1 e plugar no player 2. Porra. Imagina você, criança, jogando isso, cara. Você falou, Porra, é uma quebra de quarta parede muito foda, velho. uou! Tá ligado? E aí, eu fiquei tão aficionado com isso, e com outros easter eggs, que eu não me lembro mais, mas com outros que tinham vários. Tinha um de você salvar, você salvava o jogo, daí você copia. Lembra que você entrava no menu do memory card, você podia copiar, apagar, fazer várias coisas com o savezinho do Tinha um jogo? limite, inclusive, tinha que decidir exatamente o que você ia prezar ali ou não, né? Exato. Tinha alguns jogos que ocupavam mais de um ou dois blocos Nossa, pra horror, salvar. horror. E Que era dor. foda isso. Os memory cards eram pequenos e tal. E aí eu lembro que eu lembro que tinha um lance pra você passar um outro pedaço, você tinha que clonar o seu save, apagar o antigo e usar o clonado. Senão ele não passa, senão você chegava, o jogo dava erro, você perdia. Cara, isso é muito Kojima, né, velho? O maluco completamente fora da casinha. Fora da caixa total, tá ligado? Tipo, muito high level. E eu fiquei apaixonado por Metal Gear por conta disso. Apaixonado a ponto de decorar o jogo. E aí, eu decorava o jogo, e aí teve um outro grande amigo, esse também é amigo até hoje, que é o Felipe, que ele depois que eu zerei, ele, pô, vou jogar também. Ele começou a jogar, e ele me ligava todos os dias, a gente estudava... Calma, microfone, fica nervoso. Ele me ligava de manhã, a gente estudava à tarde, e aí 9h30, 10 horas da manhã ele me ligava e a gente ficava no telefone 1, 2 horas. Onde você tá? Ah, tô em tal lugar. Ah, então aí a parte do boss tal, tem que virar à direita. E ia dando a letra pra ele. Da hora. É um detonado pelo telefone. Pelo telefone. E O foi disque detonado. nossa, horas e horas e horas e horas. E naquela época a conta de telefone era cara, né? Então...
Enfim, mas era assim, é uma coisa que me marcou. Outro jogo que me marcou muito, que me deixava assim, extasiado de jogar, foi o primeiro jogo que eu lembro de ficar ouvindo os caras falar, porque eu não tinha o PlayStation ainda. E eu ficava na escola, no intervalo, com os moleques falando, com o nosso grupinho falando, que era Final Fantasy VII. E aí falava de Final Fantasy VII, aí falava da Summon Matéria, e falava dos elementais, e falava dos weapons, e falava do Sephiroth, e falava da história, e falava do Cloud, e falava dos limites. E era um mundo tão complexo, porque eu já tinha jogado RPGs, eu já tinha jogado Chrono Trigger, que eu falei, eu já tinha jogado Final acho que eu até já tinha jogado Final Fantasy Super Nintendo, mas hora que eu tive a sensação de lidar com o Final Fantasy VII pela primeira vez, de entender que se você apertava o botão e tinha 3.000 opções pra você fazer, era um turn-based, mas era 3.000 opções. Dá pra atacar, dá pra dar limit breaker, dá pra dar summon, dá pra dar magia, dá pra mandar o cara rodar uma ação. Tipo, mano, era muito complexo, sabe? E eu fui tipo, mano, isso foi inacreditável, inacreditável. Tipo, a sensação foi tipo. E esse foi um outro jogo que eu joguei. Até conseguir pegar. Esse é um outro achievement de garoto. Assumou uma matéria chamada Knights of the Round. Você lembra disso? Ou não? Então, cara, eu não joguei. Essa é uma coisa que eu preciso resolver na minha vida. Eu nunca joguei nenhum Final Fantasy. Nunca. Eu Certo. já vi vídeo, eu me interesso pra caralho sobre o universo, a história. E eu nunca joguei basicamente porque sempre quando eu pergunto qual é o primeiro que eu tenho que jogar, todo mundo me dá uma resposta diferente e eu acabo não jogando nenhum. Mas eu vou resolver essa pendência um dia, então. Mas eu nunca joguei. Cara, é tipo assim. Existiam as matérias, que eram tipo essências que você capturava, que você pegava durante o jogo, tipo pedras que você conseguia fazer alguns efeitos mágicos que davam dano e que tinham alguns outros tipos de efeitos. E aí existia um summon matéria. O summon matéria era tipo, era você evocar alguma coisa pra te ajudar naquele momento. Então, tipo, você tinha Ifrit, Kajata, Bahamut, tinham várias criaturas e elementais que você summonava e o bagulho vinha e dava um dano cabuloso. E aí você tinha o summon matéria mais forte dessa parada, que era a Knights of the Round, que era uma alusão aos Cavaleiros da Távola Redonda, Cavaleiros da Távola Redonda, que basicamente eles vinham batendo no cara e depois parecia o Rei Arthur dava uma porrada no cara. Só que pra você pegar essa parada, você tinha que fazer um negócio que era assim, você não precisava disso pra terminar o jogo. Isso era um extra. Era um bagulho mais forte que tinha, mas ele era um extra. E aí você tinha que fazer tipo uma quest que demorava tipo dias e dias e dias, tinha que grindar horrores. Porque basicamente você tinha que cruzar chocobos. As montarias do Final Fantasy são Sim, aham. chocobos. E aí, basicamente, você tinha que fazer esse cruzamento e tinha toda uma lógica. Pegava o vermelho, cruzava com o azul, nascia o roxo, pegava o roxo masculino, criava um roxo feminino, nascia um amarelo. Pegava o amarelo, juntava com o azul masculino. Mano, era uma loucura. Depois que você fazia esse cruzamento de cruzamento de cruzamento, nascia o chocobo dourado. Que era um chocobo que você Cacete. podia atravessar uma ilha secreta no fim do mapa pra pegar essa porra desse summon matéria e poder usar. Só que isso era um grind absurdo, era um E tempo. como é que descobria essas coisas, velho? Cara, quem me contou foi esse brother quem me explicou foi esse brother, esse que eu falei do podcast de wrestling. Ele que me ensinou, mas basicamente ele aprendeu numa revista de detonado, porque assim, Sim. na raça, sem saber o que estava escrito no jogo, sem saber ler, sem pegar nenhuma dica, era impossível, não tinha como saber aquilo, sabe? Então era basicamente. Mas, cara, esse foi um jogo que me deixou, tipo assim. Até hoje eu tenho recordações muito sentimentais de Final Fantasy por conta de todo o tempo investido nele. Essas revistas de jogos, né? Pra mim era a PlayStation, era a PlayStation mesmo. Só PlayStation era Sim. muito nostálgico pra mim. Isso é uma coisa que eu sinto falta hoje. É claro que sinto falta, vírgula, que é muito mais fácil eu só abrir e ver como é que eu passo daquela parte. Mas, de novo, tem uma magia ali em você ir na banca, comprar a revista do jogo que você quer zerar e tal. É muito da hora. Não, isso é total. Isso é verdade. Agora, tem uma parada. Eu não sei se você era esse cara. Você era o cara que, se você é,
pegasse a revista, pegasse o detonado, você estava errado ou não? Porque eu não tinha essa parada, mas tinha uma aura em alguns grupinhos da molecada. Ah, mas zerou com o detonado. Aí é fácil. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que eu nunca tive isso, não, de zerar. Eu acho que desde pequeno eu sempre tive uma parada do tipo, mano, eu tenho que jogar. E isso é uma coisa que lembrar que eu era naquela época. Eu era muito do tipo, se tu tá se divertindo, tá jogando certo, tá ligado? Uhum. Então sempre que vinha algum primo cagar regra assim, ah, não, porque só joga de verdade assim, ah, meu ovo que é. Se eu quiser jogar assim, olhando a revista, porra, o jogo é meu. Então, eu lembro hoje de mandar, naquela época, essas assim, né? Tipo, mano, eu jogo como eu quero e é isso aí. Eu vou deixar de jogar o bagulho, ficar empacado 40 horas só porque eu não sei como é que passa, às vezes porque eu não sei falar inglês. Eu Sim. não sei que eu tenho que responder pra esse cara nesse diálogo. Sempre que eu respondo uma parada, acontece um negócio diferente. Eu vejo É claro que eu sempre tentava passar sozinho, só que se eu ficava empacado, isso até hoje, se eu tô empacado num jogo, eu não paro de jogar. Eu vejo no YouTube um moleque de 8 anos passando um tutorial. E aí eu passo, tá ligado? É isso. Você Sempre sabe, fui assim. você sabe que você comentou de Medal of Honor, e aí eu quero fazer um paralelo rápido, porque aqui, aí a minha vida de jogador de computador, ela já era real, assim, eu já era um PC gamer nessa época aí. Aham. Então, eu tinha o PlayStation, mas eu tinha um computador legal, eu jogava, né, jogava videogame. Nessa época ali, um ou dois anos depois, aí foi a época das Lan House também, Counter-Strike, anos 2000 e tal, não sei o quê, que eu acho que é uma seara à parte, eu quero até entender se isso fez parte da tua vida também. Hum. Mas... Esqueci completamente o que eu ia falar. Você vê que A gente tava falando, a relevância... gente tava falando sobre detonado e, e sobre jogar jogo pra se divertir e tal. Ah, lembrei o que eu ia falar. Essa parada de ter começado a jogar no PC ali, meio que em paralelo a isso, me fez lidar com algo que me incomodava bastante, que era o fato de que eu não. Eu lembro disso porque, se eu não me engano, foi Diablo o que eu tava jogando na época. O Diablo 2. Eu não lembro, acho que era Diablo, o primeiro. Eu não me recordo exato. Mas eu ficava muito incomodado porque eu queria muito entender o que estava acontecendo na história e eu não tinha a menor condição de entender o que estava acontecendo na história. Sim, aham. E aí eu tive uma ideia de pegar um dicionário que meu pai tinha de português e inglês, inglês e português, e ficar lá tentando entender parte do que estava acontecendo. Sim. Quanto o jogar videogame te ajudou a se tornar proficiente em inglês? Ou você é o garoto que fez um curso de inglês, ou você é um garoto que aprendeu inglês de outra forma? Cara, eu fiz curso de inglês, mas quando eu entrei no curso de inglês, eu já entrei no nível. Não foi no nível iniciante um, foi tipo, sei lá, eu entrei na terceira ou quarta apostila, porque eu acho que a única coisa que me ensinou inglês mais que o videogame foi música, que eu gostava de ver tradução das músicas que eu Uhum. ouvia e gostava e tal. Mas videogame me ajudou muito, cara, justamente porque vários jogos de história eu precisava ter um diálogo com alguém. E, tipo, e depois de um tempo você percebe que alguns jogos, né? Hoje em dia isso é muito comum. Naquela época não era tão comum assim. Mas vários jogos tinham destinos diferentes de acordo com o diálogo que você tinha. E depois que você começa a perceber isso, tipo, o André daquela época sempre apertando. Aperta X, 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 vai passando o diálogo, que o que importa é meter bala, porrada, porra toda. Mas depois de um tempo eu assim, ah, mano, vamos tentar entender o que que essas pessoas estão falando, né? Eu fiz a mesma coisa que você. Peguei o dicionário, traduzi algumas palavras e isso me ajudou muito a aprender inglês. Muito, muito mesmo. Eu acho que até hoje, cara, a galera aprende inglês assim com. Talvez hoje um pouco mais com internet em si do que de fato jogando, né? Aham. Mas, putz, com certeza, aprendi muito. Eu acho que é bem isso mesmo, e eu vou te falar que era uma coisa que é uma coisa que me ajudou muito, assim, basicamente, eu não fiz curso de inglês, assim, eu minha mãe me botou lá no curso de inglês, eu fiz, tipo, 3 meses e eu nem ia nas aulas mais, e, enfim.
Mas o que me ajudou com o inglês muito foi videogame e RPG. Foram, tipo, as coisas que eu queria aprender pra ler, pra entender o que tava É escrito. isso. É isso. Porque daí o interesse não é aprender inglês. O interesse é resolver esse puzzle do joguinho. O aprender inglês é É consequência, né? consequência, tanto faz pra isso. Deixa eu fazer um paralelo de PlayStation 1 nessa época dos anos 2000. Eu perguntei se você era um PC, e aí foi onde eu me perdi. Você chegou a jogar ou não? Você era um PC gamer na época? Na época do PlayStation 1, o meu pai trouxe um computador pra casa e aí sim comecei a jogar algumas coisas no computador. O que eu lembro principalmente de jogar nessa época era Counter-Strike. O CS era o que eu jogava principalmente, porque eu jogava não só em casa, mas também, que era perto de casa. E aí rolava o Corujão, né? Essas coisas todas, assim. Eu peguei bastante a época do Counter-Strike. Eu era, tipo, um dos mais novinhos da galera da Lan House. Mas eu sempre curti muito o jogo FPS. Eu sou ruim na maioria dos jogos. FPS eu acho que é um que eu sou menos pior, que eu me destaco um pouco. Sempre gostei, assim. Eu sempre jogo de sniper em tudo que é jogo. Eu sempre sou o cara de sniper, Ah, tá ligado? O é? cara que geralmente ninguém gosta já contra sniper, mas eu sou o cara de sniper. Até hoje eu gosto muito de FPS. Provavelmente, tanto do Medal of Honor quanto do Counter-Strike, assim. Eu, O le- CS 1.6 joguei muito, muito mesmo. eu lembrei o que que era. Agora me veio total à cabeça o que que era. Você Mano. tava falando de Medal of Honor e eu fiz o paralelo do PC Gamer, porque nessa época eu jogava Medal of Honor no PC e não no PlayStation. Tá. E ali foi onde eu tive as primeiras experiências de verdade. Assim, foi até um pouco antes do CS, se eu não tô enganado. E foi onde eu tive as primeiras. Eu não lembro, porque eu joguei CS acho que 1.3, talvez foi antes disso. Então, eu não me recordo. Não me lembro exatamente. Mas foi uma das primeiras coisas online que eu joguei que era jogável, assim, dava pra jogar online. Tinha servidor brasileiro e tal. E eu lembro que eu entrei num clã de Medal of Honor que chamava, um nome maravilhoso, era o Fucker Team, era o nome do clã. É muito coisa de pré-adolescente esses nomes. E o meu nick era James Bond. James Bond. Você tá pensando aqui. Porra, E eu, cara, influências do GoldenEye. e eu fiquei alucinado com a possibilidade de jogar uma parada tipo GoldenEye, só que num servidor com 25 pessoas e não num servidor com Sim. 4 pessoas, sabe? E era animal, animal. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar expressões que algum tempo depois se tornaram muito comuns, que eram montar um Headshot. headshot, claro, montar um clã. Vamos montar um clã? Uhum. Vamos Entrar no servidor. entrar no Server. servidor, no server. Como é que era Oh, meu Deus. Vamos jogar um clã fronto. Nossa, que é tipo um clã contra o outro, é tipo isso? Isso, exatamente. Famoso CF, clã fronto. Aham. Cara, eu me lembro com muita. Com muita. Essa é uma época que eu me lembro com muita alegria, assim, porque era divertidíssimo jogar Medal of Honor. Era uma das coisas Eu mais lembro que legais. a primeira vez que eu joguei alguma coisa online, porque assim, né? O PlayStation 1, se eu não tô enganado, até tinha suporte online, mas nunca joguei PlayStation 1 online na minha Eu vida, nem o também não, eu 2 eu nem joguei. sabia que tinha, pra ser honesto. Eu fui jogar online pela primeira vez na minha vida com o Xbox 360, sabe? Então, tipo assim, foi muito depois. Então, a primeira vez que eu joguei CS, que foi o primeiro jogo que eu tive pra PC, assim, online, que eu joguei, tipo, com o meu vizinho da rua de trás, eu contra ele, cada um na sua casa, com aquela internet ruim da porra, com delay do caralho. Imagina jogar de sniper com internet naquela época, era horrível. Então, você dava o tiro, o maluco já tava 8 metros longe já. Mas aquilo explodiu a minha cabeça de uma forma, tipo, que eu podia falar com ele no chat, sabe? Putz, isso era época de MSN pra mim, então, sabe, era absurdo. Então, putz, explodiu muito a cabeça, gostava muito. E eu não cheguei a jogar tanto no PC assim, não, né? Naquela época. Eu joguei o CS e eu lembro que o outro jogo que eu fui jogar no PC, tipo, tirando jogo de browser que jogava o tempo todo e tal, miniclip, clique jogos, jogava muito essas coisas, site do Iguinho. Nossa, eu jogava muito no site do Sim. Iguinho. Eu fui jogar foi o GTA San Andreas, que instalaram no meu PC, e aí foi, assim, eu acho que muito seguramente o jogo que eu mais joguei na minha vida
depois de Magic, eu acho que foi GTA San Andreas, talvez Minecraft eu tenha jogado mais depois, assim, mas o que eu joguei de GTA San Andreas no PC, puta vida, mas esse a gente fala quando a gente chegar no PlayStation. É, exatamente. Não, o GTA é uma franquia que merece, assim, um capítulo à parte, porque o GTA é inacreditavelmente da hora, né? Mas enfim, você sabe que você me lembrou de alguns jogos de PC que estão me vindo à memória aqui. Antes de entrar na Lan House propriamente dito, que a Lan House, a Lan House pra mim, André, ela tem um cheiro até hoje. Tem. Aquele cheiro, primeiro aquele cheiro de cabo de rede, eu não sei que cheiro é aquele. Cheiro de tecnologia. Tecnologia. Depois, aquele cheiro de Cheetos. Aquele cheiro aquele barulho de Coca-Cola. M&M's. Sabe? Tipo, aquele suor daquela molecada pré-adolescente, adolescente. Uma delícia. Mas calma. Porque ali ela tem um espírito próprio. Ali, barulhinho de teclado de mouse. Nossa, exato. Aquele monitor Flatron da LG. Aquilo tem um outro sabor, porque ali tem Counter-Strike, claro, mas a galera se esquece muito que quem não era bom no Counter-Strike muitas vezes jogava Battlefield 1942. Cara, eu joguei muito Battlefield, nossa senhora. Porque você podia entrar nos veículos, porque você não precisava ser um bom trocador de tiro. Você podia Era mais estratégia do que mandar bala, tá ligado? É isso aí. Jogaço. Battlefield de 1910, jogaço demais. Jogaço. Eu tenho uma carga... Eu tenho todos os Battlefields comprados do 1942 até o último que saiu. E vai sair o 2042, que é o próximo. Eu vou comprar mesmo sem jogar. Porque basicamente é tipo... Eu sou apaixonado pelo Battlefield. O Battlefield já me deu tantas experiências inacreditáveis, assim, de puta que da hora, que eu não consigo não comprar mais, sabe? Tipo, sabe o maluco do COD? Eu sou tipo o maluco do Battlefield. Do FIFA, todo ano FIFA, é o mesmo jogo, mas vai lá e compra, sabe? É a mesma coisa. Sim. Mas eu quero dar um passo atrás pra trazer um jogo que eu acho que você postou no Twitter que você jogou recentemente, eu não sei se foi esse que eu vou falar, mas é da mesma franquia, que é um jogo pra mim que ele tem um lugar muito guardado no meu coração, que é Max Payne. O primeiro Max Payne trazido, na época que as empresas não faziam isso. A Greenleaf trouxe para o Brasil e fez uma versão em português. Então, tinha diálogos em português. Você deve achar isso no Google. Sim, tem. É maravilhoso. Bizarra, mas foda. Na época era maravilhoso. A cara do ator, mano, muito feio bagulho bicho. ridículo, mas... Sim, eu zerei recentemente o 1 e o 2, um em sequência do outro. 2 também, jogaço da hora. Sim. E eu estou nesse momento, não agora porque estou fazendo um podcast, mas eu estou zerando o Max Payne 3, que é bem mais recente, né? Gráficos muito melhores. Sim. Mas sim, história muito boa. Putz, jogaço. Eu me lembro do nome dos vilões, eu lembro do Jack Lupino, tá ligado? Tipo, eu lembro dos capangas falando, ei, é o Max, pegue o cretino, tá ligado? Sim. E a história contada em quadrinhos, né? Você encontra páginas dos quadrinhos nos cenários e tal, e aí você lê a história. Puta, muito foda. A droga, né? A Valkyria, aquelas trilhas de sangue que ele ia dentro do quarto do filho deles. Mano, era muito. Aqueles momentos do jogo que ele tá meio banzo, assim, que ele tem que andar nos labirintos. Tá um jogo super conceitual, sabe? Muito bom. E trouxe o conceito do Bullet Time. Era isso que eu ia falar. Muito foda. Como dizia o amigo meu que jogava comigo nessa época, é o momento fica ligeiro. Porque, fica ligeiro. Porque tinha uma barrinha, lembra que ela ia carregando, aí ela ia descarregando como você usava? Aí, se eu não me engano, era o Shift que você usava pra apertar ou o Ctrl. Eu não lembro, era um desses botões laterais. No que eu joguei era o Shift. Eu acho que era. Eu acho que era isso mesmo. E aí porque aí você pulava e dava a câmera lenta e dava um Superman, assim, girava. E fica ligeiro que os caras vão aparecer, tem que apertar o botão. Só que aí depois isso aconteceu tantas vezes que era fica ligeiro. Fica ligeiro. E aí tudo era fica ligeiro. Cara, puta, Max Payne é muito da hora, velho. Max Payne é muito da hora. Recomendo muito. Eu comprei os dois, o primeiro e o segundo, dessas Steam Summer Sales, assim, da vida, só paguei R$4 cada. E, puta, é um jogo que vale muito mais que R$4, cara. Sim. Mas ele é muito feio hoje em dia, não é? Eu nunca mais joguei. Cara, ele é feio esteticamente, porque é que o Max, aquela cara dele é muito feia, né?
aquela cara de sofrimento, independente do que tá acontecendo com ele tá com a mesma expressão. Eu tô Mas a olhando jogabilidade pra foto dele aqui, é muito ruim. é muito ruim, cara. A jogabilidade dele envelheceu que nem vinho, cara. Muito boa, sabe? Joga muito bem Caraca, até hoje o jogo. que da hora, mano. Eu lembro de umas cenas no metrô. Puta, o jogo era fantástico, cara. O jogo era fantástico. Pelo menos é o que eu me lembro. É o que ficou na minha memória. Eu acho você bastante corajoso de revisitar alguns desses jogos aí, porque, O porra. Max Payne vale muito a pena. E tu chegou a jogar Half-Life naquela época? Sim, sim. Jogou? Eu só. Tipo, eu tive contato pela primeira vez com muitos jogos só recentemente. Max Payne foi um deles. Eu via primos mais velhos falando de Max Payne, eu nunca tinha jogado. Half-Life eu fui jogar recentemente. E tem um tipo de jogo que era muito jogado naquela época que eu não jogava, provavelmente porque eu não entendia o suficiente, assim, como é que funcionava, mas eu consigo lembrar de vários títulos. Conquer, Tibia, Grand Chase, todos esses jogos, assim, que são jogos de Lan House Sim. também, eu não joguei nenhum deles, né? Aham. Porque, sei lá, eu acho que são jogos que meio que você é apresentado, sabe? Tipo, Sim. tem alguém que eu tenho um cara que joga Tibia e te falou, deixa eu te mostrar essa jogar, tá ligado? E eu não joguei nenhum deles porque nunca me foi apresentado esses jogos. Mas hoje eu olho pra estética do jogo, pro mundo, pra galera que fez amizade jogando, se eu tivesse começado atrás, eu tava jogando até hoje. Sim. Sim. Parece muito bom. O seu microfone tá cortando um pouco, eu não sei se é distância ou se é captura do Discord, pode ser os dois. Opa, vou aproximar um pouquinho. Beleza, acho que agora ficou bem. Você sabe que o. Foi embora. Não, Opa, quero, vazei. não quero Voltei. ficar mais aqui. Peraí, que eu buguei Foi minha sem querer. câmera. Ah, pronto. Agora eu preciso ligar a minha câmera. Aí, pronto. Pronto. Você sabe que entrando um pouco, dando uma tangenciada nesses jogos de Lan House, a gente tem. A gente tem. Tinha na época algumas coisas que eu acho que você fez uma boa descrição. Que eram jogos que você era apresentado. E eu fui apresentado a alguns deles. Alguns eram RTS, outros eram MMOs, outros eram jogos de tiro, enfim. Mas eu acho que vale a pena, assim, elencar, porque, lógico, podemos falar de Counter-Strike, mas, assim, é chover no meu olhado. Counter-Strike é um masterpiece, tipo, herói, assim, não tem o que falar Sim. do Counter-Strike. O Counter-Strike é incrível. Eu joguei muito Counter. Eu tenho. Isso é um pouco vergonhoso. Mas eu tenho acho que 12 mil horas de Counter-Strike somando tudo. Eu joguei bastante Caraca. Counter-Strike. Não, vergonhoso não é, cara. Mas Não, é. mas é que eu sou ruim até hoje, tá ligado? Então. Se fosse 12 mil horas de, sei lá, do Cheetos de Super Nintendo aí, eu acharia muito estranho, mas de Counter-Strike tá valendo. Eu tenho bastante. Assim, lógico que eu tô somando tudo, né? Eu tô somando Sim, sim. Counter-Strike 1.3, 1.5, E são todos 1.6. iguais, na real, né? Só são melhorados cada jogo que passa, mas são Exato, exato. iguais. Mas até contando. O Counter-Strike Global Offensive, que é o último, que é o vigente, eu devo ter Aham. umas 4 mil horas de Counter-Strike Go. Caraca. Eu joguei bastante essa porra. E assim, é um jogo inacreditável. A gente pode ficar aqui até amanhã elencando fatores de quão mind-blowing, de quão surpreendente foi o É muito bom. Counter-Strike. Aham. A ideia de jogar como um time, de jogar uma partida de Counter-Strike até hoje ela é completamente diferente da outra. A gente pode jogar Sim, com as mesmas pessoas, nos mesmos mapas, e até hoje você vai ter jogos diferentes. Aqui não é um jogo de futebol, de basquete, de vôlei. Pode sim, botar sim, sim. sempre dois times lá e sempre vão ser jogos diferentes, independente do que aconteça, sabe? Exato, exato. Então é inacreditável. Mas, tirando o Counter-Strike um pouco de cena, eu acho que algumas coisas valem a menção. Como, por exemplo, Quake 3 Arena, que era uma parada. Você lembra? Eu não sei se você vai lembrar. Tinha um jogador profissional de Quake 3, que o nick dele era Fatality. E ele lançou uma série de placas-mãe e placas de vídeo premium na época. E essa fase durou. Ele fez um contrato com a Nvidia, eu acho, ou com alguma manufaturadora e com a Asus, se eu não me engano. E ele produziu, emprestou o nome, mais de 15 anos, 12 anos,
o nome dele, e ele era jogador de Quake, esse moleque. E ele ficou rico! Não foi jogando Quake, ele ficou rico emprestando o nome pros caras botar nas placas. O primeiro influencer da história, velho. Cara, mas muito louco, se você procurasse, e era caríssimo, tipo assim, uma placa-mãe custava, sei lá, vou falar qualquer coisa, custava 300 reais, uma placa-mãe do Fatality custava 3 mil, era um negócio assim inacreditável, sabe? Absurdo. Enfim, eu acho que Quake 3 é uma coisa que acontecia bastante em Lan House, eu não sei se você chegou a jogar ou se você se lembra dele. Não, eu me lembro, mas eu não... Doom, Quake e... Qual era o outro? Unreal Tournament, Wolfenstein... Wolfenstein. Esses três, assim, são os que eu lembro de ter visto muito e jogado pouco. Mas eu comprei um pack com todos os Dooms na Steam recentemente. Também paguei 30 centavos por 90 Dooms, que são todos parecidos. Sim. E eu tentei jogar e eu não consegui. Tipo, não tive uma experiência boa jogando hoje, tá ligado? Eu acho que é aquele tipo de jogo que ou você jogou na época e hoje joga pela nostalgia, ou você pega pra jogar hoje e o jogo é injogável. Ele é muito ruim, mano. Sim, faz todo sentido. E na época eu já não. O Doom é uma coisa que eu já não. Jogava porque era o que tinha, mas não era um negócio. Ah, puta, é bom pra caralho. Não achava. Você não consegue mover a mira pra cima e pra baixo, sabe? Isso já me faz sofrer muito, assim. Tipo. Era bizarro mesmo. Mas, voltando a esse lance da novela, da Lan House, o nosso amigo Counter-Strike, claro, o nosso amigo Quake, Battlefield 1942, eu acho que vale a menção. Mas eu queria entrar aqui em alguns títulos que são... Você falou de Tibia, e Tibia é um precursor ali dos MMOs. Mu Online era bem de época de Lan House. Lineage 2 era um outro também bem MMOzão, assim, da época, que eu lembro que tinha muito. Mas eu quero trazer aqui um que eu acho que esse, se você não jogou, porque a gente pode dizer que a Blizzard tem muitos problemas hoje em dia, e ela de fato tem. Sim. Tá no momento de muitas polêmicas, inclusive. Muitas polêmicas. Mas a Blizzard eu tenho uma boa simpatia com a Blizzard, assim, acho que a Blizzard fez história nesse cenário. Porém, eu acho que tudo que a Blizzard construiu, e eu coloco o Diablo, o StarCraft, que são grandes jogos, Rock'n'Roll Racing, que são grandes jogos, mas tudo tá um passinho abaixo de um título da Blizzard que deu origem a tudo que a Blizzard fez daí então, que pra mim é o Warcraft. Você jogou Warcraft na época? Eu não joguei Warcraft. Eu joguei um pouco o World of Warcraft, mas o Warcraft eu não joguei. Mas, cara, tem alguma coisa no universo de Warcraft que, assim, eu já conheci. Eu adoro ver gente apaixonada por jogo. Tipo, porque eu vejo. Quando eu vejo alguém brilhando o olho quando fala de um jogo, como o meu brilha quando eu falo de Magic, por exemplo, eu penso, cara, são poucos jogos que conseguem fazer a galera se apaixonar tanto. CS é um deles, por exemplo. A comunidade CS é muito apaixonada pelo jogo. Sim. E a galera que joga Warcraft ou World of Warcraft fala do jogo com muito orgulho, assim, sabe? Sim. Então eu sempre tive muita vontade de jogar. Eu não sei se esses jogos são jogáveis hoje ainda, né? Warcraft é legal de jogar ainda hoje. Então, eu nunca mais joguei. É que o Warcraft, ele tem pra mim, isso é pessoal, porque tem gente que vai discordar frontalmente disso, mas pra mim ele é uma curva muito acelerada na direção de uma expansão do Warcraft 3, chamado Frozen Throne, que é o arco de um dos melhores, mais bem criados personagens da história da Blizzard, que é o Arthas, que é um paladino que caiu. Então, basicamente, o Frozen Throne, ele conta, eu não lembro mais, eu sabia a história, não lembro mais. Mas o Warcraft 1 é muito bom, o Warcraft 2 é muito bom, o Warcraft 3 é muito bom, e essa expansão chamada Frozen Throne, ela é tipo o masterpiece, assim, do Warcraft. Então, eu não sei, eu nunca mais joguei, eu nunca mais tive contato. Eu acho que talvez vale a pena a tentativa. Porque eu me lembro de, na época, ser um jogo apaixonante e um jogo que deu origem a muito do que é, hoje em dia, o jogo online. Porque o World of Warcraft, desculpa, o Warcraft 3, ele deu origem ao World of Warcraft. Sim. E aí depois as expansões de World of Warcraft vieram somando
unindo esforços com o que já tinha sido mais ou menos construído com o backlore de Warcraft 2, Warcraft 3 e do Frozen Throne. Tanto que esse arco do Arthas, deixa eu procurar para não falar groselha. Ó, Warcraft 3 Frozen Throne. Vamos ver de quando é. É de 2003. Caramba. Agora, calma. Porque esse arco ele vai se fechar na raid de Icecrown Citadel, que é uma expansão depois de 10 anos de World of Warcraft. Então, quer ver? WoW Icecrown Citadel Release. Vamos ver. É de 2009. Então, são 6 anos depois. Falei 10, mas exagero. 6 anos depois, você enfrenta, na expansão conhecida como Wrath of the Lich King, você enfrenta o Lich King, que é uma entidade que possuiu o paladino chamado Arthas e por isso ele caiu. E é isso que 6 uma anos epopeia, né? Um negócio longo, profundo, não é um jogo superficial, né? Não. E, cara, é feito com cuidado. Eu joguei bastante World of Warcraft, não tanto quanto o CS, mas joguei bastante. E é um jogo daqueles que você, sabe, tudo tinha lá atrás, tinha muito detalhe, sabe, o jogo era de você brilhar os olhos, o jogo era ultra complexo, cheio de possibilidades, ultra estratégico, o grind era dificílimo, demorava muito, sabe, tipo, era um jogo que você falava, cara, que negócio bem feito. Por que eu falo do Warcraft? Porque teve esse desenrolar pro World of Warcraft que demorou tanto tempo, mas teve, por exemplo, eu não sei se você sabe, imagino que sim, mas a plataforma do Multiplayer Online Battle Arena, o MOBA, o Dota 1, veio do Warcraft. Então, basicamente, se você olhar pra essa parada, o Warcraft, ele desenrolou pra um lado, mas ele desenrolou pra um lado totalmente diferente. Hoje, a Valve é dona do Dota. Aí saiu o Dota 1, daí saiu League of Legends, Heroes of New Earth, aí depois ficou com um problema de direitos, porque os caras não podiam usar o nome dos personagens, que era da Blizzard. Aí a Valve lançou o Dota 2, e aí o Dota era um mod feito pela comunidade. Era uma puta confusão. Sim, só que a base uma bola de neve. Uma bola de neve. Só que a base do jogo veio do Warcraft, tá ligado? Tipo, então, porra... Revolucionou muito. Cara, os caras jogam Dota até hoje, tá ligado? Tipo, Dota tá aí, tipo, é um jogo competitivo grande, sabe? Tipo, Sim. Você tem o The International aí, que é a maior premiação dos jogos online, tipo, paga, tipo... Milhões de dólares. 30 milhões de dólares num campeonato, tá ligado? Tipo, um negócio bizarro. Caraca, absurdo. Enfim, eu só acho que... Eu não sei se eu devo te dar esse conselho, mas... Cara... Tenta, olha pro Warcraft. Talvez seja legal, eu não sei. Tipo, eu tenho uma boa primeira impressão, assim, tá ligado? Tipo, pelo que eu falei, assim, brilho muito o olho da galera quando fala, principalmente do WoW, assim. Tipo, eu já conheci gente que, pô, se conheceu no WoW e casou 10 anos depois, umas histórias assim. E eu respeito muito jogos, assim, tipo, longevos e que criam uma fanbase tão engajada, tá ligado? O Bala jogou com a gente RPG, que ilustra, o Bala joga o WoW desde o comecinho e ele joga até hoje e ele tem brothers que, tipo, realmente se conheceram por conta do jogo, casaram, tiveram filho e os filhos estão jogando WoW, tipo, começando a jogar o WoW, tá ligado? Loucura, né, velho? Isso é muito massa, é muito Isso da hora. muito louco. Eu queria fazer um apêndice rápido aqui pra uma outra área. Tô falando muito, né, hoje? Pode falar. Tô falador, né? Que bom, né? Só eu e tu, se tu não falar e eu não falar. Eu queria trazer, porque tudo bem, a gente tá falando de jogos eletrônicos, né, de jogos não analógicos, mas eu acho que cabe uma passada no universo do Magic, não? Porque é um jogo que marcou tua vida. O Magic vai ser um jogo que com certeza a gente vai falar muito no episódio de jogos analógicos, né? Sim. Mas o jogo digital do Magic, que é o Magic isso, Arena, isso que eu quis dizer. ele com certeza, eu acho que é bem seguro dizer que é o jogo digital que eu mais joguei na minha vida, porque eu jogo ele 5 horas por dia há 3 anos. Então, tipo, né? Joguei muito, simplesmente porque é o meu trabalho, né?
Você jogou os anteriores, os pré-arena, os Duel de Planewalker, sei lá qual era o nome do Eu bagulho. joguei muito o Magic Online, que é o MTGO, né? O MOL, que é uma espécie de simulador de Magic, que parece um Excel, mas é o mais próximo de simular Magic que a gente consegue ter. Tá Então eu joguei ligado? muito ele. Mas eu joguei bastante também o Magic Duels of the Planeswalkers. Eu zerei o 13, 14, o Magic 2015, o Magic Duels. Joguei Magic Puzzle Quest. Eu joguei tudo que é tipo de Magic digital que tem. Porque, bom, é Magic que eu gosto, né? Então. Mas o Magic Arena foi o que eu mais joguei, de longe, assim. E aquele que começou e parou, que é tipo um Diablo do Magic. É o Magic Legends, né? Ele foi Legends. lançado comecinho desse ano. Na verdade, o Open Beta, né? Comecinho desse ano. Jogamos, o jogo tava muito bugado, mal otimizado, assim, tipo. O meu computador, modéstia à parte, é muito bom e mesmo assim não tinha como jogar o jogo, era muito ruim. E ele foi descontinuado. Semana retrasada, eu acho, um mês atrás, eles anunciaram que o jogo foi descontinuado. Mas eu gostava dele simplesmente porque tinha Magic neles. A parte Magic do jogo era da hora. A parte Diablo era mal feita. Tipo, valia mais a pena jogar Diablo, entendeu? Se fosse Sim. pela qualidade do jogo como um RPG de ação mesmo. Mas a parte Magic era da hora. Deixa eu te falar uma coisa. Fala, não, não deixo. Não deixo, eu vou falar só a parte Magic. Cara, eu preciso encerrar, mas eu quero que você adivinhe a frase que eu vou dizer agora. Não entendi. Eu preciso encerrar, mas obviamente tem tipo uma lista que vai daqui a Manaus de coisas que eu Sim, sim. deveria falar. Sim. E eu Até quero. porque a gente não cobriu, né, pô, nossos outros consoles, né? Tipo, a Ex- gente parou no PlayStation PlayStation 1, eu não sei 1. quanto a você. A gente teve outros, né? Eu tive mais dois consoles Sim. depois. Eu tive PlayStation 2, eu não tive PlayStation 3, eu tive um Xbox 360 Eu também, exatamente. Não tive o e. 3, tive o Xbox. E aí só isso, eu não tive mais consoles. Nem eu, só isso. Eu tive o PlayStation 2 e depois o Xbox, depois PC, que é onde eu tenho jogado há bastante tempo já. E eu queria justamente falar dos jogos do PlayStation 2, falar dos jogos de Xbox, que aí já são coisas mais recentes, né? E queria entrar nos jogos de PC, que é basicamente a plataforma que eu jogo há bastante tempo e que eu talvez tenha jogado mais jogos. Então não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma parte 2. Tá vendo? Infelizmente, chat, não tem jeito. Vocês vão ganhar outro podcast inteirinho pra vocês, cara. Que tristeza, olha isso. É isso, é isso. Então, basicamente, você já adivinhou o que eu ia te falar. O Todo Sapo perguntou se a gente vai fazer um episódio de board games. Sim, a ideia é fazer um episódio de board games, de jogos analógicos, não só board games, né? E eu acho, inclusive, que a gente pode até procurar mais alguém que tenha um conhecimento legal desse tipo de talvez uma. Você mesmo deu essa ideia. Pegar uma pessoa talvez mais velha que a gente, ou muito mais nova, alguém que tenha uma dinâmica diferente da idade pra falar desses jogos analógicos, né? Sim, com certeza. O ideal seria a gente trazer pessoas que jogaram coisas diferentes, né? Seja pelo Sim. momento histórico que a pessoa viveu, seja pela realidade diferente da pessoa, né? Então, seria interessante. Então a gente tem que fazer uma parte 2 para falar dos consoles e PC. Eu acho que só PC já vai levar uma parte. Então a gente vai Inteira. dar uma pincelada no PlayStation 2, uma pincelada no Xbox e vral pro PC, porque no PC eu joguei muita coisa, tu também. E aí a gente depois faz então uma versão analógica do jogo, trazendo, né, jogos fora de tela, né? Jogos que não Fora de tela. envolvem qualquer tipo de eletrônico, digamos assim, né? Você joga no celular? Você joga coisas no celular? Porque eu não, sei lá, eu não consigo jogar jogos no celular. Minha esposa, a Rebeca Não. adora, eu não consigo. Cara, não. Não é que eu não consigo. É porque quando eu vou jogar alguma coisa, eu opto por jogar no PC mesmo, assim, tipo. Entendi. Entendeu? Quando eu tô, tipo, tô na fila do banco, eu tô mexendo em rede social ao invés de jogar, sabe? Basicamente, geralmente é isso. Entendi. Beleza! Bom, então vamos encerrar esta maravilhosa conversa por aqui. E aí a gente volta pra fazer uma segunda parte pra compreender o resto das coisas que a gente ainda não terminou, né? Os Sim. consoles e o PC Gaming. E aí a gente faz um anexo, que é um episódio, né? Um paralelo dos jogos analógicos, trazendo um ponto de vista um pouco diferente dos nossos e de época, talvez de contextos e coisas que talvez possam agregar e acrescentar. Perfeito. É isso aí.
Ô, gente maravilhosa, obrigado por vocês terem ficado aí, batido este belo papo conosco.